Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula de agora então a gente vai continuar o estudo sobre reta. Mais especificamente, a gente vai falar hoje sobre ângulo entre duas retas. Então, sempre que você tem duas retas concorrentes, exceto quando elas são perpendiculares, elas formam dois ângulos, um ângulo agudo e um ângulo obtuso, perfeito? Bom, então o que a gente vai aprender nessa aula de agora é achar exatamente o ângulo agudo entre essas duas retas. E aí a gente tem algumas situações específicas. A primeira delas é, nenhuma das retas que a gente toma é vertical. E aí quando eu digo que nenhuma das duas retas é vertical, é que nenhuma das duas retas ela é perpendicular ao eixo X. Tranquilo? Beleza? Então olha só. Então a gente tem duas situações. A primeira situação é essa daqui, ó. Nessa configuração, o ângulo agudo ele já está aqui, certo? Ou seja, então ele já está voltado aí para o eixo X. Digamos que alfa seja o ângulo que a reta R forma com o eixo X e digamos que beta seja o ângulo que a reta S forma com o eixo X. Bom, conhecidas retas, as equações das retas R e S na forma reduzida, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que o alfa, né, a tangente de alfa, é o coeficiente angular de R. E a gente pode afirmar que a tangente de beta é o coeficiente angular da reta S. Tá? Então, isso aí já são conceitos que a gente viu. Observando esse triângulo aqui, o que nós temos? A gente tem que beta ele é um ângulo externo a esse triângulo. Como o beta é um ângulo externo a esse triângulo, então beta é a soma desses dois, certo? Então, o que a gente tem aqui, o beta, ele é igual a alfa mais θ. Sendo beta igual a alfa mais θ, a gente tem então que o θ, ele é beta menos alfa, certo? Então, se o beta ele é igual a beta menos alfa, a tangente de θ é igual a tangente de beta menos alfa, certo? Bom, mas, lembrando a trigonometria, né, a tangente da diferença vai ficar como? A tangente da diferença é a tangente do primeiro menos a tangente do segundo sobre 1 mais a tangente do primeiro vezes a tangente do segundo. Então, isso aí é algo lá da trigonometria. Bom, mas a tangente de beta é o coeficiente angular de S, a tangente de alfa é o coeficiente angular de R. Então, a tangente de θ ficou ms menos mr sobre 1 mais mr vezes ms ou ms vezes mr. E aí, se a gente tem, como a gente tem todos esses caras, então a gente vai ter um número, então a tangente de θ é igual a esse número, logo o θ é o arco tangente desse número, tá? Então, temos isso aqui. Beleza? Bom, agora a gente tem a segunda configuração, que é quando o ângulo agudo, que é o que a gente está buscando. Ah, mas por que você está buscando o ângulo agudo? Porque se eu acho o ângulo agudo, o outro ângulo, como é suplementar, né? Basta subtrair de 180 que a gente acha o outro ângulo, certo? Então, por isso que eu estou focando aí mais no ângulo agudo. Então, nessa configuração aqui, o que acontece? O ângulo agudo está aqui, logo esse cara daqui vai ser o quê? 180 menos θ. Perfeito? Então aqui, ó. Então, de novo, esse ângulo beta é a soma desses dois. Então, eu tenho que beta, ele é 180 menos θ mais alfa. Logo, 180 menos θ
é igual a beta menos alfa, perfeito? E aí, ó, a tangente de 180 menos θ é igual a tangente de beta menos alfa. Ocorre que, por redução ao primeiro quadrante, a tangente de 180 menos θ é menos a tangente de θ, certo? E aí o que acontece, né? O que acontece é o seguinte, na hora que a gente for, né? Esse cara continua sendo igual a isso, certo? Só que a gente vai trocar o sinal, concorda? Então a gente vai ter o quê? Então a gente vai ter que a tangente de θ vai ser, então, troca o sinal aqui, então vai ficar mr menos ms sobre 1 mais mr vezes ms. Ora, se a tangente de θ é igual a isso, ou a isso, né? Ou seja, então a tangente de θ é mais ou menos o quê? É mais ou menos mr menos ms. Se é mais ou menos mr menos ms, a gente pode sintetizar isso tudo numa única relação que é tangente de θ é o módulo de mr menos ms sobre 1 mais mr vezes ms. Que aí com isso você garante, né, quando você pega um módulo, você garante que esse ângulo será o ângulo agudo. Porque se você achar a tangente negativa, você vai estar achando o ângulo obtuso. De novo, quando se pergunta, né, se convenciona o quê? Quando se pergunta o ângulo entre duas retas, está se referindo ao ângulo agudo, tá? É claro que se ele pedir o ângulo obtuso, você acha o ângulo agudo, de novo, você acha o ângulo agudo, subtrai de 180, você acha o ângulo obtuso, certo? Mas, em geral, quando se pergunta o ângulo entre duas retas, está se referindo ao ângulo agudo. Então, para garantir que você está encontrando, então, a gente pega o módulo da tangente. Beleza? Tranquilo? Então, esse foi o primeiro caso, que é o caso em que nenhuma das duas retas é vertical, ou seja, nenhuma das duas retas é perpendicular ao eixo x. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, então, estudar o segundo caso, que é exatamente o caso em que uma das duas retas é perpendicular ao eixo x. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos lá. Então, nosso segundo caso é o seguinte, nosso segundo caso é quando uma das duas retas é vertical, ou seja, quando uma das duas retas é perpendicular ao eixo x, tá? Então, considera aqui essa configuração. Então, eu peguei a reta S vertical, então eu tenho aqui a reta R não vertical, certo? Então, a gente tem aqui, digamos, o ângulo que a reta R forma com o eixo x seja alfa. Então, a gente tem que a tangente de alfa é o coeficiente angular da reta R. Bom, a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180. Sendo assim, a gente tem então que alfa mais θ mais 90 é igual a 180. Com isso, alfa mais θ é igual a 90. Lá da trigonometria, a gente sabe que quando dois ângulos somados dá 90 graus, então o produto das tangentes é igual a 1. Então, ó, tangente de alfa vezes a tangente de θ é igual a 1. Ocorre que a tangente de alfa é o coeficiente angular da reta R. Ou seja, então a tangente de θ é 1 sobre mr. E como a gente sabe, né,
o coeficiente angular de R. Então, com isso, a gente achou a tangente de θ, consequentemente, a gente achou θ. Tá? Agora, isso é quando o ângulo que a reta R forma com o eixo X é um ângulo agudo. Se o ângulo que a reta R forma com o eixo X for um ângulo obtuso, aí vai ser um pouquinho diferente só. Porque, olha só, se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui é 180 menos alfa. Beleza? Então, ó, de novo, 180 menos alfa mais θ mais 90 é igual a 180. Beleza? Então, 180 menos alfa mais θ é igual a 90. Então, se a soma desses dois ângulos dá 90, o produto das suas tangentes é igual a 1. Sendo assim, eu tenho a tangente de 180 menos alfa vezes a tangente de θ igual a 1. Só que, por redução ao primeiro quadrante, a tangente de 180 menos alfa é menos a tangente de alfa. Então, se isso é menos a tangente de alfa e a tangente de alfa é MR, então isso aqui é menos o coeficiente angular da reta R. Ou seja, a tangente de θ, então, é menos 1 sobre MR. Beleza? Tranquilo? Bom, aí o que ocorre, né? O que ocorre? Se a tangente de θ é 1 sobre MR e a tangente de θ é menos 1 sobre MR, então a tangente de θ é mais ou menos 1 sobre MR, onde esse coeficiente angular pode ser positivo ou negativo. Esse coeficiente angular vai ser positivo quando o ângulo for agudo e vai ser negativo quando o ângulo for obtuso. De uma maneira ou de outra, essa tangente é sempre positiva. Mas para garantir direto, né, qual que a gente está querendo, se é mais ou menos 1 sobre MR, então a tangente de θ é igual ao módulo de 1 sobre MR, que é o coeficiente angular da reta R. Beleza? Então, essa é a segunda situação. É a situação em que uma das duas retas é vertical. Então, quando uma das duas retas for vertical, para achar o ângulo entre essas duas retas é um processo bem mais simples, né? É mais complicado quando nenhuma das duas retas é perpendicular ao eixo X. Tá? De uma maneira ou de outra, a gente sempre pega o módulo, porque, enfatizando mais uma vez, quando a gente está buscando esse ângulo, a gente está buscando o ângulo agudo. Tá legal, gente? Beleza? Bom, então dessa maneira eu encerro essa aula e aí a partir da aula seguinte vamos então resolver alguns exercícios envolvendo aí esse conceito de ângulo entre duas retas. Tá legal? Beleza? Então, queridos, até lá.